Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E hoje, que é dia 25 de setembro de 2022, retornamos com todo prazer ao programa Encontro com o Espiritismo, em uma nova edição. E o tema abordado, o que abordaremos neste programa de hoje, é sobre os possessos, quer dizer, as criaturas obsidiadas de uma localidade na época de Allan Kardec, chamada Morzines. Era uma localidade situada no interior da França, onde os espíritos das trevas fizeram uma verdadeira invasão e criaram diversos problemas para a comunidade, agindo, atuando, influenciando as pessoas que tinham mediunidade. Mediunidade, evidentemente, mediunidade, faculdade mediúnica descontrolada, sem o apoio e sem a orientação do Espiritismo, mas eram as criaturas simplesmente médiuns, porque nós sabemos que a mediunidade é universal. A mediunidade não é privativa de espírita, nem de protestante, nem de católico, nem de materialista, nem de ateus. A mediunidade, ela é abrangente e é da humanidade toda. Em todo lugar existem médiuns. Existindo médiuns, existem os espíritos invisíveis que atuam sobre os meios. E de maneira que Allan Kardec, em seu gabinete, naquela época, ele recebeu algumas informações de habitantes de Morzine, lá na França, perguntando a Allan Kardec, ou pedindo esclarecimento a Allan Kardec sobre aquela obsessão coletiva, porque a obsessão pode ser individual, pode ser uma obsessão de família, uma obsessão de comunidade. Quando é de comunidade, é uma influência uma influência coletiva, uma influência maléfica, de espíritos que formam verdadeiras organizações do mal. E quando eles entendem de invadir e de criar problemas, escândalo em uma comunidade, e aquela comunidade naturalmente está precisando, porque é uma comunidade descrente, é uma comunidade que está precisando daquela influência de espírito para despertar sobre a realidade do mundo espiritual. Aí é permitido que os bons espíritos permitem que haja aquela invasão para quebrar a descrença, o materialismo daquele povo descrente. Foi esse caso aqui. E então Allan Kardec levou o caso ao conhecimento do guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris, da qual Allan Kardec foi o fundador e dirigente, presidente até a sua desencarnação. E o guia espiritual da França era São Luís, e ao mesmo tempo guia espiritual da Sociedade Espírita de Paris. E Allan Kardec colocou essa questão, essas informações sobre essa obsessão coletiva, à apreciação, ao exame do espírito, que é o Espírito São Luís. E na sessão da época, na Sociedade Espírita de Paris, através de um médium bem evangelizado e bem preparado da equipe mediúnica de Allan Kardec, esse espírito deu esta comunicação falando a respeito deste fenômeno de influência coletiva dos espíritos daquela
comunidade. E ele diz assim: os possessos de Morzines estão realmente sob a influência dos maus espíritos, atraídos nessa região por causas que um dia conhecereis, ou melhor, que reconhecereis vós mesmo um dia, dando a comunicação na sociedade espírita. Ele diz: o conhecimento do espiritismo ali fará predominar a boa influência sobre a má. Quer dizer que os espíritos curadores e consoladores, atraídos pelos fluidos simpáticos, substituirão a maligna e cruel influência que desola essa população. Os espíritos atuaram lá e causaram verdadeiros escândalos, adoeceram as pessoas com obsessão pesada, influência pesada. E a Igreja Católica e a Igreja Protestante remeteram lá seus sacerdotes e seus pastores com a Bíblia para afastar o que elas chamavam de os demônios, os satanás que invadiram Morzine, esta comunidade. Só que não era Satanás, não eram os demônios, eram espíritos maus, zombeteiros, galhofeiros, criadores de problemas, quer dizer, bandoleiros espirituais que invadiram essa instituição. Com certeza, porque a maior parte desse povo atraiu esses espíritos e estavam merecendo para quebrar a incredulidade deles, o materialismo deles, que chamavam tudo de demônio e de Satanás, quando na realidade os espíritos obsessores, bandoleiros, criadores de problemas, não são demônios nem Satanás. Eles são criaturas que viveram aqui na Terra e são criaturas ainda do outro lado, maléficas, que estavam perturbando essa comunidade. E o Espírito continua, o Espírito São Luís. Aí ele diz: o conhecimento do Espiritismo ali fará predominar a boa influência sobre a influência maléfica. Quer dizer que os espíritos curadores e consoladores, atraídos pelos fluidos simpáticos, substituirão a maligna e cruel influência que desola aquela população. O Espiritismo está chamado a prestar grandes serviços. Será o curador desses males, que são as obsessões individuais e as obsessões coletivas, em regiões, em comunidades, que os espíritos podem fazer isso, criando organizações das trevas. Aí diz: dos quais não se conhecia a causa antes. Havia o problema, mas se ignorava a causa do problema, quando na realidade eram os problemas causados pelos espíritos bandoleiros. E diante dos quais, desse problema, desse fenômeno, a ciência fica impotente, porque não resolve o problema. A ciência, ela trata das coisas materiais, mas não trata das coisas da alma, do espírito. Ela é impotente para isso. E continua o espírito: sondará o espiritismo, ou a religião espírita, sondará as pragas morais e lhes prodigalizará o bálsamo, o conforto, o alívio reparador para os casos de obsessão em pessoa, em família e em comunidade. A solução é o espiritismo. E continua: ora, tornando os homens melhores, o espiritismo afastará deles os maus espíritos, atraídos pelos vícios morais da humanidade. E acrescenta São Luís, o espírito protetor: se todos os homens fossem bons, os maus espíritos deles se afastariam, porque saberiam não poder induzi-los ao mal.
Ora, a presença desses homens de bem faz ou fá-los fugir. A dos homens viciados os atrai os maus espíritos, ao passo que é ao contrário para os bons espíritos. Sede, pois, bons, se quiserdes não ter senão bons espíritos ao vosso redor, como protetores, como bons amigos a vos protegerem. E então nós vemos aí a mensagem do Espírito São Luís, diretamente a Allan Kardec através de médiuns, mostrando as causas do escândalo que havia na comunidade Mozini. Escândalo que passou algum tempo, causado pelos espíritos das trevas, por uma organização de espíritos maus da esquerda, espírito maléfico, espíritos zombadores, que zombaram até e desafiaram os padres e os pastores protestantes e a própria polícia, as autoridades competentes da época. Ninguém deu jeito. Ninguém deu jeito. E então o mal estava no invisível, na organização de espírito das trevas, que desafiaram as autoridades competentes e as autoridades religiosas. Ninguém deu jeito. E só o Espiritismo, através de bons médios, é que conseguiram resolver o problema da comunidade de Mozini. Então, meus prezados amigos e companheiros, nós vamos encerrar o nosso programa Encontro com o Espiritismo e consultamos aqui o nosso meio e encontramos uma pergunta de uma criatura sobre o Espiritismo. Ele pergunta, vamos ver o que é que ele pergunta. Esses espíritos, ou os espíritos perseguidores das criaturas humanas, é a pergunta do nosso companheiro. Eles são os demônios, eles são os satanás, que fala a Bíblia e que fala as religiões? Aí não. Os espíritos maus, eles não são demônio e nem satanás. Não. Eles são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Essa é a visão do Espiritismo. Esses espíritos maus, uns perseguem por vingança, porque viveram aqui na Terra e receberam o mal de alguém. E continua do outro lado. Aí de lá para cá se vingam dessa criatura. Ou então, por espíritos perversos, mesmo maus, que são inimigos do bem. Eles podem também, esses inimigos do bem, onde existir o bem, eles são inimigos. Aí provocam obsessões, problemas de toda a natureza em quem está aqui na Terra fazendo bem. Por ciúme, eles perseguem por ciúme, porque eles estão mal no mundo espiritual e continuam perversos. Aí quem está fazendo bem aqui, eles perseguem por ciúme e por inveja. E outros espíritos, eles perseguem simplesmente pelos vícios. São atraídos pelas pessoas viciadas de mau caráter, pessoas que alimentam vícios morais de toda a natureza. Aí atrai esses espíritos para suas companhias. Então são esses espíritos. Mas todos eles, com as sucessivas e milenares reencarnações, eles que estão distanciados do bem, eles se tornarão espíritos bons e reencarnarão como homens bons. E progredirão para Deus, porque eles não são satanás e nem são demônios. Atendendo aqui a pergunta do nosso companheiro. E ele faz mais uma pergunta. Como o Espiritismo fez essa descoberta de que os espíritos, eles são maus
e perversos. Como o Espiritismo fez essa descoberta? Ora, é simples, porque o Espiritismo, além de ciência, filosofia e religião, o Espiritismo é ciência. E é foi através dos médiuns que o Espiritismo descobriu os espíritos perseguidores, que têm influência sobre os homens e perseguem os homens. São atraídos pelos homens através dos vícios morais dos homens. Foi assim que o Espiritismo descobriu, usando os médiuns, o Espiritismo como ciência, usando os médiuns, se valendo das pessoas que têm mediunidade, pelas quais os espíritos se comunicam e dizem o que são, o que estão fazendo do outro lado, as organizações que eles criam para perseguir os homens, as obsessões de uma forma geral. Coube ao Espiritismo desvendar esse outro mundo, que é o mundo dos espíritos, onde habitam os bons e os maus. Então foi através dos meios que o Espiritismo fez essa descoberta. E Allan Kardec, como cientista do Espiritismo, é que indagava dos espíritos através desses médios, que hoje ainda existem os médios e se espalham pelo mundo. Os médios se espalham pelo mundo e são uma das forças. E os espíritos desencarnados são também uma das grandes forças da natureza. E então nós vamos encerrar aqui o nosso programa Encontro com o Espiritismo. Mas antes temos outra perguntinha aqui, que nós nem percebemos, mas ela está aqui. O mesmo cidadão pergunta: são esses espíritos que se manifestam nos terreiros da Umbanda? São esses espíritos? Ora lá, os espíritos, para se manifestarem, eles não procuram lugares, porque eles são invisíveis, eles estão em toda parte e tomam parte ativa nos procedimentos, na vida em geral dos homens aqui na Terra. Eles tomam parte em tudo, os espíritos. Logo, eles não escolhem lugar para se comunicarem. Como eles povoam o universo, são invisíveis, eles se comunicam no Espiritismo, nas reuniões mediúnicas do Espiritismo, eles se comunicam nas igrejas, através de médiuns, através de padres, através de seguidores da igreja. Eles se comunicam através de médiuns protestantes, médiuns evangélicos que dizem que são os satanás, mas não são. Eles se comunicam em qualquer lugar. Se comunicam também nos terreiros de Umbanda, nos candomblés. Espíritos que se comunicam nas magias, nas feitiçarias. Por quê? Porque os espíritos, eles estão em toda parte. Logo, eles não escolhem lugar. Não é somente no espiritismo, na Umbanda, na Quimbanda, nos terreiros, não. É nas igrejas, em qualquer lugar do planeta. Eles estão sempre presentes e se comunicam. Não há privacidade ou comunicações privativas. Eles estão em todo lugar. E então nós encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo e voltaremos em outra oportunidade com outro tema para esclarecer as criaturas. Muita paz para todos e até uma nova edição de Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.